Olá, meus queridos. Aqui é o professor Roberto e nós vamos dar sequência aqui às aulas de física. Na situação aqui, eu trago para vocês os conceitos básicos da cinemática, né? A cinemática que é a parte da física que trata dos movimentos, mas sem levar em consideração as suas causas, né? Então, nós vamos classificar movimentos e fazer os diversos estudos que existem dentro desses movimentos. Então, é isso que a cinemática faz. E, portanto, ela tem também alguns conceitos. Aqui não encontra-se todos os conceitos descritos pela cinemática, mas encontra-se aqueles principais no qual nós vamos necessitar para dar sequência ao estudo. Então, aqui vejam vocês que vem trazendo o primeiro conceito que traz é o de repouso. Ele diz o seguinte, para que você entenda o que é repouso. Dizemos que um corpo está em repouso quando sua posição permanece inalterada, levando em conta um referencial adotado. Isso também no decorrer do tempo, né? Então, esse aqui é o conceito de repouso e o entendimento simples dele é: se um corpo não tem as suas posições alteradas com o passar do tempo, logo dizemos que esse corpo encontra-se em repouso, parado, né? Adotado assim um referencial. E para isso a gente tem exemplos, diversos exemplos. Um deles, você já parou para pensar que você, quando está dentro de um veículo e este encontra-se em movimento, a sua posição em relação à posição do veículo não está sendo alterada? Lembrando que, quando eu falo dessa forma, a gente acabou de fazer aí a adoção de um referencial, né? Nós estamos levando em consideração que o referencial é o veículo. Então, você e o veículo. O referencial adotado aí foi o veículo. Então, para fazer esse tipo de estudo, é necessário que você faça primeiro a adoção de um determinado referencial, que pode ser qualquer coisa que seja física, né? Então, se o carro está a 60 km por hora e você está no interior do veículo, óbvio que a sua velocidade naquele momento também é de 60 km por hora e, portanto, sua posição não será alterada em relação à posição do veículo. E aí nós podemos afirmar que está havendo repouso da sua pessoa referente ao veículo. Então a referência é o veículo. Então entre você e o veículo, nesse exato momento, vai estar em repouso. Mas no momento que você, como passageiro, você desce do veículo e o veículo segue a sua viagem, o seu trajeto normal, veja que você ficou em uma determinada posição enquanto a posição do veículo vai sendo alterada em relação à sua pessoa. Logo, se a sua posição e a do veículo estão se alterando, já não há mais o que ser comentado sobre repouso, e sim sobre esse segundo conceito que está aqui abaixo, chamado de movimento. Então, esse conceito de movimento, ele leva em consideração a alteração das posições. Então, para isso, a gente afirma assim: um dado veículo, um móvel, uma partícula, um corpo, seja qual for a palavra utilizada para você representar a situação de movimento, ele tem que ter, no decorrer do tempo, as posições alteradas. Essas posições elas devem ser alteradas para que a gente comente sobre movimento. Então, um corpo, uma partícula, um objeto, seja ele qual for, só estará em movimento se as suas posições no decorrer do tempo elas forem alteradas. E para isso tem um conceito aqui na frente aqui da palavra movimento. Veja só. Um corpo está em movimento quando o mesmo tem alterações nas suas posições no decorrer do tempo. Então, com o passar do tempo, as posições vão mudando. É o caso no qual eu dei o exemplo agora para vocês. Quando a pessoa sai do veículo,
e é óbvio, não é o motorista, né? Quando a pessoa desce do veículo e esse veículo segue o seu trajeto normal, nós temos ali a situação de movimento. Mas enquanto você estiver dentro do veículo, nós temos movimento para pessoas que estão externo ao carro. Mas não teremos movimento para você que está interno do carro, ok? E a trajetória, que é mais um dos conceitos que a cinemática traz, ela nada mais é do que uma linha, que ela é determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Então, note que o conceito de trajetória está intrinsecamente ligado ao de movimento. Só existirá a situação, nós só poderemos falar que houve uma trajetória se primeiro tiver havido um movimento. Não existirá trajetória sem primeiro a existência de um movimento, ok? Então eles estão intrinsecamente ligados, um dependerá do outro. Essa trajetória nem sempre ela será visível. Essa trajetória ela pode ser também imaginada pela situação que vai ser desenvolvida em exemplos. Situações do dia a dia ou não, né? Porém, ela pode ser imaginária. Por exemplo, se alguém sai andando na areia, fica ali as suas pegadas. Isso representa a trajetória. E veja que essa trajetória só está sendo possível porque essa pessoa está mudando as suas posições com o passar do tempo. O tempo ele nunca para, é assim que a gente conhece a frase. Então ele vai passando e as posições da pessoa vai sendo alteradas e com isso ele vai deixando as suas pegadas na areia. Essa trajetória nesse momento ela é visível, ela é determinada. Porém, pode acontecer outros exemplos no qual você não vai ficar com essa, digamos assim, esse desenho representando a trajetória exata. É o caso de um veículo que se desloca em uma rodovia e você quer ver a trajetória dele. Você não vai ver essa trajetória a não ser que seja pela própria rodovia. Mas, tipo rastros, como foi assim o caso da pegada, só no momento de uma possível freada. Aí ele deixa a sua trajetória, né? Que são as marcas do pneu solo. Perante isso, você só vai saber que a trajetória dele foi pelaquela rodovia citada em questão, né? E tantos outros exemplos. Feito isso, a gente recorre aos conceitos de velocidade, porque se o corpo está em movimento, logo ele tem uma certa velocidade. E aí recai para a gente a situação de analisar velocidades para um determinado tempo e velocidade no decorrer de vários tempos, e adotando várias posições. Com isso, aparecem esses conceitos aqui. O conceito de velocidade instantânea. Eu devo entender o que é uma velocidade instantânea. E aí essa velocidade instantânea ela vem representar a velocidade real para cada tempo demarcado. E com isso eu coloquei aqui uma tabela para vocês ver como é que a gente reconhece uma velocidade instantânea e diferencia de uma velocidade média. Veja vocês mesmos que na tabela aqui, ela está trazendo aqui a primeira linha com S, que é a representação de espaço, sendo medido em metros. E o primeiro espaço é 8, o segundo espaço é 15 e o terceiro é 24. Isso quer dizer que o primeiro espaço é 8 metros, o segundo é 15 metros e o terceiro é 24 metros. Já a linha de baixo, a segunda linha, ela vem com a representação da letra T, abre parênteses, e um S. Então está indicando que aquilo ali vai ser a grandeza tempo e estará sendo medida em segundos. Ok? E o primeiro tempo que aparece é 1, então representa 1 segundo. Na segunda coluna dos números, né? Segunda coluna dos números, porque coluna mesmo da tabela é a terceira coluna. Então a segunda coluna dos números aparece aí o número 2. Então é 2 segundos. E na terceira e última coluna aparece o número 3, que é
3 segundos. Com isso, eu coloquei aqui a solução e deixei aqui a seguinte frase. É a velocidade desenvolvida para cada instante de tempo. Ou seja, cada velocidade que você encontrar para um determinado tempo, aquilo ali chama-se velocidade instantânea, ok? Então vamos fazer o cálculo aqui dessas velocidades aqui, vamos ver quais são os seus valores. A primeira velocidade. Velocidade vai ser sempre a medida da distância dividido pela medida do tempo. Ou seja, velocidade vai ser sempre, a grandeza velocidade vai ser sempre a grandeza de espaço, né? Pela grandeza tempo. Então, nós vamos ter aqui a velocidade, vamos determinar aqui que esse valor aqui para a coluna 1, vamos determinar aqui que vai ser a distância 1. Ou como a tabela vem trazendo S, vamos retirar aqui a letra D e vamos colocar a letra S, para indicar S1. A representação do espaço. Então, espaço 1 e o tempo 1. Isso nos dará a velocidade 1. Essa velocidade 1 será igual a S1 é 8, o espaço 1 vai ser 8 metros e o tempo 1 vai ser de 1 segundo. Quando eu divido isso aqui, óbvio que eu vou encontrar uma velocidade de 8, né? 8 dividido para 1 é 8. Então, 8 metros por segundo, pois aqui era 8 metros e aqui 8 segundos. Então, fica 8 metros por segundo. Ok? Isso é a velocidade 1. Essa velocidade 1 também vai ser chamada de velocidade instantânea. Mas como assim? É a velocidade para o tempo de 1 segundo. Por isso que ela é dita assim, velocidade instantânea. Ela serve apenas para o tempo usado aqui, o tempo de 1 segundo, ok? E esse mesmo raciocínio a gente utiliza para os demais. Então, no V2, a velocidade para o tempo 2 segundos, nós vamos ter 15 metros dividido por 2. Logo, essa velocidade vai nos dar 7,5 metros por segundo, ok? E aí nós vamos ter V2 igual a 7,5 metros por segundo. E isso já nos dá o valor da velocidade para o tempo de 2 segundos. Então, esse valor aqui é chamado de velocidade instantânea. Só serve para o tempo de 2 segundos. Então, para o tempo de 2 segundos, a velocidade é 7,5. Mas, para o tempo de 1 segundo, a velocidade é 8. Veja que ela teve variação. Já para esse tempo aqui, ó, sem precisar desenvolver os cálculos, nós vamos fazer espaço dividido pelo tempo. Então, quando você dividir 24 por 3, você vai encontrar mais uma vez o valor 8. E esse valor 8 de velocidade só serve para esse tempo aqui. E, portanto, é uma velocidade instantânea. Ok? Agora vamos ao conceito de velocidade escalar média. Uma coisa é velocidade instantânea. Outra é velocidade média, mais conhecida como velocidade escalar média. Veja essa explanação aqui. Ó. Suponha que um móvel está se deslocando segundo a trajetória da figura. Está aqui a figura. O móvel, no primeiro momento, ó, esse primeiro momento vai ser chamado, momento no caso aqui vai ser tempo. Esse primeiro tempo vai ser chamado de T0. Isso aqui. T0. Isso aqui é o momento inicial, o tempo inicial. Então, para um tempo inicial, o carro teve o deslocamento inicial. Ou seja, ele andou um espaço inicial. Esses espaços iniciais geralmente é marcado por essa simbologia aqui. Ó. Coloca-se um zerinho aqui abaixo da letra. Então, quando é S, que é de espaço, com esse zero aqui, representa espaço inicial. O tempo representado pela letra T, quando tem essa simbologia aqui, ele é chamado de tempo inicial.
E sendo assim, nós temos também o tempo final, que representa apenas um ponto onde eu vou fazer a medida dessa velocidade média. Não quer dizer que realmente seja o final aqui, o final da trajetória desse veículo. É um ponto onde eu estou tirando essa velocidade. Mas também pode representar isso, o final real do movimento do veículo. Ok? Então, ele vai se deslocar do ponto aonde foi representado o espaço inicial até o seu final, onde eu representei como final. Essa parte é chamada de S. S sem o zero, porque nesse caso vai ser chamado de final. S, portanto, vai ser S final. T, sem o símbolozinho, o zero aqui abaixo, é tempo final. Espaço final. Tempo inicial, espaço inicial. Com isso, a gente faz uma subtração e você adquire o que nós chamamos de velocidade média. O que vai ser essa velocidade média? Vai ser a variação, o símbolo delta, ó, aparecendo aqui, lá da matemática, representa uma variação. O símbolo delta, S, variação de espaço, é igual a espaço final menos espaço inicial. Quando você subtrai aqui o número final do número inicial, você vai ter o que nós chamamos de variação de espaço ou deslocamento. Esse deslocamento você vai dividir pela variação do tempo. E quando você faz isso, você encontra aí a velocidade média escalar de um veículo, de um corpo, de uma partícula, de um objeto em si. Então, a fórmula fica dessa maneira. Vm, velocidade média, é igual a ΔS, variação de espaço ou deslocamento, dividido pela variação de tempo, que nada mais é que o tempo final menos o tempo inicial. Eu quero dar uma parada aqui, nesse ponto aqui, para mim explicar para vocês uma coisa. O que é recorrente esse tipo de erro. Geralmente o aluno ele coloca o número, sempre o número maior menos o menor. Ele sempre vai intuitivamente querer fazer isso. O número maior menos o número menor. Você não pode fazer isso, porque às vezes não é o número maior. No caso do tempo, ele sempre será o número maior, mas no caso do espaço, nem sempre será assim. Às vezes o espaço final, em vez de ser o número maior, ele passa a ser o número menor. É quando a gente tem uma velocidade negativa. Isso acontece quando, observando a trajetória do veículo, a setinha está indicando que ele está no sentido crescente da trajetória. Esse valor do espaço final vai ser sempre um número maior. Porém, esse veículo ele poderia estar voltando para a origem. E se ele estivesse voltando para a origem, veja que o início dele seria aqui e o final seria para a origem, ou na origem ou próximo dela. E nesse caso, esse número aqui seria muito menor do que esse. Então, não é número maior menos número menor. É valor final, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Sempre final menos inicial. E não querer fazer número maior menos número menor. Ok? E deixar aqui uma observação, né? A observação aqui, ó. Se o ΔS for maior que zero, nós teremos uma velocidade média maior que zero, que é esse caso aqui desse desenho. Agora, o caso que eu falei agora, onde ele está voltando da trajetória, do ponto crescente para o ponto menor, ou seja, em escala decrescente. Nós temos aí nós teremos um ΔS menor que zero e, portanto, a velocidade média desse veículo será também um número menor que zero, ou seja, dará um número negativo, ok? Sempre que o deslocamento acontecer no sentido contrário da trajetória, nós teremos aí uma velocidade média negativa. E essa velocidade média, ela representa um valor médio de todas as velocidades instantâneas ocorrentes no decorrer ou no percurso da trajetória. Beleza? Ok? Com isso aqui a gente faz
a resolução de algumas questões e eu vou trazer também outro vídeo cobrando exemplos para vocês antes das atividades. Beleza? Tchau, tchau, um abraço.